Graça e paz, irmãos, boa noite. Pode se assentar, noite de ensino. Vamos estar baseando em um texto, mas falando acerca de outros textos também, então não tem a necessidade de começarmos de pé. Mas mesmo sentados, mantendo a reverência à palavra, abra comigo lá no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 3, verso de número 14. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Vai ser o nosso texto base nessa noite. Vamos estar falando sobre um assunto como que eu posso dizer, que está muito atual. Mesmo que ele tenha sido escrito há anos e anos e anos atrás, uma profecia que o Senhor entregou a seu apóstolo, o apóstolo amado João, o retirou lá para a ilha de Patmos e o revelou. Tanto que no inglês o nome do livro Apocalipse é Revelations, que significa revelações, que são as revelações dos fins dos tempos. E muitos de nós temos medo de ler esse livro, temos receio de ler esse livro, porque aqui está declarado o final dos tempos, o que há de acontecer, sendo que deveria ser ao contrário, que deveríamos mesmo que sem entender a sua integridade, porque não há homem algum que consiga entender a integridade das revelações dos últimos dias, dos últimos tempos, mas deveríamos amar este livro, essas revelações, de tal maneira de estar lendo com frequência, todos os anos, se possível, nos seus devocionais, estar revisando, estar lendo novamente o livro de Apocalipse. E o livro ali começa contando, João introduz o livro dizendo da situação, do contexto, do que aconteceu com ele, que ele foi levado à ilha de Patmos, se os irmãos quiserem saber mais a fundo, os primeiros capítulos do livro, e a partir do capítulo 2, o próprio Jesus, não sei se na Bíblia dos irmãos, quando Jesus fala, há um destaque em algumas Bíblias. A partir do versículo 17 do capítulo 1, você pode observar, se caso a sua Bíblia tenha, há um destaque. Ou seja, é Jesus falando nesse momento. E ele começa a trazer para João, fala-se cartas, que era muito utilizado essa forma de se comunicar naquela época, na verdade era a única, através de cartas, mas tentando trazer para os nossos dias, seria mais ou menos um e-mail, ou até mesmo um WhatsApp de Jesus para 7 igrejas. E as 7 igrejas aqui representavam as igrejas da Ásia, mas só que nós que temos o conhecimento, que buscamos o conhecimento do Senhor, extraímos essas informações, entendemos a palavra que o Senhor deixa às igrejas num contexto muito maior. É muito pequeno da nossa parte se nós pegarmos essas cartas e, por exemplo, a primeira carta, que é a carta à igreja de Éfeso, e simplesmente dizer não. O que está escrito aqui só é para a igreja de Éfeso, não é para a igreja do Brasil, muito menos para a igreja de Riviera. É muito pequeno, não tem homilética, não tem hermenêutica nessa interpretação. Tanto que os assuntos que são tratados, nós conseguimos olhar para o contexto atual e enxergar facilmente. Trouxe essa introdução para que os irmãos estejam à mesma altura de entendimento, e vamos especificamente essa noite falar sobre a última igreja, a carta à última igreja, a igreja de Laodiceia. E vamos perceber alguns fatores, alguns pontos que vão trazer como base para o assunto
na qual eu ainda não citei, mas será o cerne desse estudo. Vamos lá, no versículo 14, o Senhor Jesus, ele fala assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, presta bem atenção, isto diz o Amém, é um sujeito, então se refere a alguém, não é o Amém que estamos acostumados a dizer ao final, Amém, assim seja, mas aqui ele está se referindo ao sujeito, tanto que vocês podem observar na Bíblia de vocês que está com A maiúsculo, e logicamente nós sabemos que se refere a Deus, a figura de Jesus Cristo. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Já começo por aqui, primeiro ponto. Quando o Senhor fala assim, isto diz o Amém. Não sei se os irmãos já se perguntaram, já ouviram, já estudaram sobre esse termo usado nesse contexto. Como eu falei, nós usamos o Amém normalmente ao final das orações, certo? Normalmente utilizamos o Amém para concluir algo. Até mesmo no cotidiano, até pessoas que não conhecem o significado da palavra Amém, quando algo dá certo ou finaliza, a pessoa, ufa, Amém. Não é uma frase, uma palavra, né? Mas se forma uma frase também que nós usamos para finalizar algo. E esse contexto de finalizar, de final, de fim, é o mesmo significado, é o mesmo contexto que Jesus quer trazer aqui agora. E o que significa quando ele se refere ao Amém? Ele diz, isto diz o Amém, ou seja, o final. Porque o Senhor, ele é alfa e ômega, ele é o princípio e o fim. Jesus, ele veio lá no início, estava na formação da terra, do Gênesis, da nossa criação, e ele será o Amém, será o final, o fim das coisas. E esse contexto também, a gente se pergunta, né? Eu me perguntei, por que somente a igreja de Laodiceia? E nas minhas pesquisas, né, eu encontrei um estudo que fala o seguinte, o Amém, nesse significado, é porque essa igreja viveria o tempo do fim, onde a volta de Jesus está prestes a acontecer. Para esta igreja, o Senhor requer uma definição. O que eu quero dizer com isso? O que a palavra quer dizer com isso? Esta mensagem, a igreja de Laodiceia, ser a sétima carta, ser a última carta, ter esse termo Amém não está ali por acaso. Estou introduzindo para que os irmãos entendam, para nos colocarmos no nosso lugar. O objetivo é esse, nos colocarmos no nosso lugar, porque essa igreja de Laodiceia, como eu disse no começo, não é a igreja da cidade de Laodiceia, lá dos tempos de João. Não é uma igreja que está lá na Turquia, se eu não me engano, hoje, atualmente. Essa igreja se refere à igreja do Amém, ou seja, a igreja do final dos tempos. E quem é a igreja do final dos tempos? Nós somos a igreja dos finais dos tempos. Não é o foco específico da mensagem, mas foi falado aqui domingo pelo pastor, estamos vivenciando pregações, palavras, profecias, mensagens que estão enfatizando que está breve, está próxima. E quem conhece a palavra está enxergando que está prestes à volta de Jesus. Porém, o foco da mensagem é para falar sobre o que Jesus ele traz de alerta para essa igreja, a igreja do Amém, a igreja dos últimos dias. Continuando o texto, ele vai falar: eu sei as tuas obras, verso 15, que nem és frio, nem quente. Tomara que fores frio ou quente. 16, assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha que interessante. Tem outra versão, no verso 16.
Deixa eu pegar aqui, que traz um pouquinho mais fácil o nosso entendimento, na NVI. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Aí é interessante, o Senhor fala à igreja dos últimos dias, já entendemos aqui, somos nós. E Ele vem e diz, olha, eu sei, eu conheço as tuas obras, ou seja, essa mensagem, ela é atual. A palavra, ela não tem tempo, ela é no passado, ela é no presente, ela será no futuro. E essa mensagem é atual, então é o Senhor dizendo para nós hoje, neste dia, eu sei as tuas obras. Mas Ele não fala especificamente para o Iago, ou especificamente para o pastor, especificamente para fulano ou ciclano, não. Ele fala para a igreja. E quando Ele fala que Ele sabe as nossas obras, Ele está dizendo, eu estou de olho. Eu sou o noivo, eu estou aguardando a minha noiva, e não estou aqui deixando a minha noiva viver como quer, como o ditado diz, né, um jargão, a Deus dará, e estou atento a cada atitude, a cada passo, a cada momento, tudo que está vivendo a minha noiva, a igreja. E quando ele fala assim, eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Olha que interessante. Pode pegar água para mim, por favor? Olha que interessante. Isso é muito interessante. Nem é frio, nem é quente. Aí o Senhor lhe traz essas duas comparações. Eu lembro muito bem de um seminário que eu fiz de escatologia. A igreja de Laodiceia, ela não tinha água próxima. Então ela tinha que buscar, a igreja assim, a cidade, ela tinha que buscar água, quem morava nessa cidade tinha que buscar água nas cidades vizinhas, e haviam duas cidades vizinhas. Uma delas, a água era muito quente. A outra delas, a água muito fria. E o Senhor, Ele usa essa comparação de uma forma muito sábia, porque quem naquela época ouvisse essa mensagem entenderia muito bem. Entenderia que você não é um nem outro. E nós podemos entender de uma forma muito mais fácil, olhando para a água fria e quente como extremos. Você nem está no extremo frio, e nem está no extremo quente. Aí quando o Senhor fala, tomaras que fora frio ou quente, o que Ele quer dizer com isso? Tem uma frase muito marcante, eu vou trazer essa frase e vou começar a falar sobre o frio, o quente e o morno, que fala o seguinte: o Senhor, Ele abomina mais o morno do que o frio. O Senhor, Ele prefere que você seja frio do que morno. Aí os irmãos vão me entender. O frio, quando o Senhor fala do frio, fala daquele que é insensível, indiferente, pois a frieza espiritual tomou conta de sua vida. Ele tem a consciência da sua escolha de viver longe do projeto de Deus. Mas Jesus disse que é melhor ser frio do que morno, pois o frio está no mundo e ainda tem uma chance de conhecer o projeto maravilhoso da salvação. Quem é o frio? O frio é aquele ímpio que rejeita a Deus, não quer saber de Deus. Tem o limite do conhecimento, talvez a verdade não chegou até ele, sim. Esse é o frio, é o que nós chamamos frequentemente de ímpio. Chamamos com mais costume de mundanos, aqueles do mundo, que preferem as concupiscências da carne, que preferem os prazeres da carne. Hoje, no Brasil, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, dificilmente. Somos um país de extrema maioria cristã, se diz cristã, mas muitos sabem quem é Jesus. Mas saber quem é Jesus não significa conhecer a Jesus. Então o Senhor, mesmo a pessoa sabendo quem é Jesus, ela pode ser sim fria, e ser completamente fria, completamente presa, para não usar outro termo, apegada
amante dos seus próprios pecados. Não enxerga os pecados como pecados. Essa é a pessoa fria. E eu estou fazendo questão de enfatizar para os irmãos poderem fazer esse comparativo não na vida do outro, mas na sua. Essa é a mensagem. É o cerne da mensagem de hoje, do estudo. Para que nós possamos entender e, ao final, poder discernir em qual estágio nós estamos. Porém, o Senhor é claro em dizer que antes fostes frio. Aí falar um pouquinho do quente. Nós, pentecostais, estamos acostumados a falar sobre o fogo do Espírito, sobre essa chama que queima dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, que não tem como explicar, não tem como expressar em palavras o que é ser cheio do Espírito Santo. E o quente, ele fala do servo fiel, que busca o Senhor, que permite que o fogo do Espírito aqueça seu coração. É aquele que está em comunhão com o Senhor e com a igreja. A sua alegria é servir ao Senhor. O seu maior desejo é falar que Jesus é o seu Salvador. Vou usar da oração da irmã que começou o culto hoje. Ela falou sobre o desejo do coração dela de estar na casa do Senhor. Não pela obrigação, mas sim pela vontade de estar na presença de Deus. Ela não vem porque está na escala, mas sim porque quer estar aqui adorando ao Senhor. E estar na escala e estar para pregar, ou para dar a palavra, ou até mesmo para estar no portão, é simplesmente o servir, mas o principal objetivo é adorar ao Senhor. Esse é o quente. Agora o frio pode chamar quantas vezes quiser, pode passar lá, chamar para a igreja, falar, vamos no culto hoje, semana que vem, vou passar, eu te levo, te busco, te trago em casa. Não quero saber de igreja. Vou assistir o jogo do Flamengo. Não quero saber. Não vou. Eu tenho um encontro marcado com fulana. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não me interesso. Não me interesso por Deus. Não acredito, para mim, eu sou ateu. Ponto. Esse é o frio. Agora, e o morno? O morno é aquele que vem no domingo. Dá uns glória a Deus, aleluia, bonito, vem de terno. E já vou começar um pouquinho mais por esse lado mais pesado. É aquele que vem, mas quando chega a tempestade, chega um momento difícil, ou há uma situação mais prazerosa, ele prefere o prazer. E aqui eu escrevi, o morno é o resultado da mistura do frio com o quente. É uma mescla. Ele é indefinido, inconstante, nem quente, nem frio. Ora está na igreja louvando, ora está envolvido com coisas que não agradam a Deus. Ora está falando do amor do Senhor, ora não tem testemunho de servo. Ora está feliz na igreja, ora está fazendo fofoca. O morno também costuma pular de igreja em igreja, pois ele não quer ser apacentado. Olha que forte. Se eu fosse fazer uma enquete, se os irmãos tivessem a opção de fazer uma votação agora, e nós fôssemos olhar o resultado da seguinte pergunta: quem os irmãos acham que é maioria hoje, no nosso contexto, só o nosso contexto, os frios, os mornos ou os quentes? É fácil a resposta, né? E por isso que nos dá uma comprovação firme e fiel de que essa carta que o Senhor mandou à igreja de Laodiceia é para a igreja do século 21. Porque nunca se viu tanta mornidão. A igreja esvaziou? Não, ela está enchendo. Mas por que ela não está pegando fogo? Porque a igreja é o lugar da onde aqueles que são quentes incendeiam. E aquele que é frio, que está no meio do quente, passa a pegar fogo também. Mas não. Estamos vivendo um tempo em que a mornidão se tornou o mais comum dentro das nossas igrejas. E o Senhor, Ele fala isso, presta bem atenção. Ele diz isso, a carta à igreja de Laodiceia, não é a cidade de Laodiceia,
não é o povo de Laodiceia, é a igreja de Laodiceia. Então, num culto de doutrina, num culto de ensino, é o momento ideal para falarmos sobre isso. Falarmos sobre a mornidão na igreja. E é interessante, o tema que eu coloquei para o estudo é: o morno será vomitado. Aí, os irmãos que me conhecem já perceberam que eu gosto muito de enfatizar essas palavras que, ao politicamente correto, não deveria ser usada. Mas ao cristão verdadeiro, que olha para a palavra e enxerga a verdade, tem que ser usada. Na Bíblia está escrita, não sei na Bíblia de vocês, se a de vocês já foi atualizada como muitos estão querendo aí, mas a minha é a verdadeira. Está escrito no versículo 16, que porque és morno e não és frio nem quente, tá difícil de falar, vomitar-te-ei da minha boca. Presta bem atenção, eu parei para analisar em casa, eu fiquei: Senhor, me explica. Me dá, Espírito Santo, uma direção para eu poder explicar da melhor forma isso para os irmãos. O ímpio, pecador, que está lá agora, presta bem atenção no que eu vou falar, está lá fora agora, no mundão, prostituindo, adulterando, assassinando, consumindo dos prazeres da sua carne, satisfazendo o seu próprio eu, roubando, matando, as piores atrocidades, pensa aí, as piores atrocidades daquele que não tem Deus. Agora, olha para aquele que está aqui, no culto de terça-feira, no culto de doutrina, mas não é quente, é morno. Está aqui por estar aqui por uma obrigação, estar aqui para cumprir um protocolo, ou para para ficar com a consciência limpa, que fez o seu dever. Vou no culto domingo porque assim eu pago meus pecados da semana, durante a semana eu posso fazer o que eu quiser, no domingo que vem eu faço de novo. Comparando essas duas pessoas, esses dois perfis, o Senhor Jesus, ele é claro, aquele que está, o primeiro perfil, ele não vai ser vomitado, não vai. O segundo perfil, ele será vomitado da boca do Senhor. E aqui eu coloquei, deixa eu achar. Em relação ao morno, eu coloquei aqui a definição, aqui ó. O vômito nada mais é que uma ação natural do organismo para retirar aquilo que está fazendo mal para o corpo. É uma ação de proteção para o corpo. O indefinido será tirado para fora do corpo. Esta ação é feita pelo Espírito Santo, que age para retirar do corpo aquilo que lhe faz mal. Olha que interessante. O Senhor, ele usa dessa analogia do vômito para deixar bem claro do que será feito com aquele que ousa estar na casa do Senhor, mas com os pés sujos do pecado. Lembra bem que quando o Senhor Jesus, ele pede para lavar os pés dos seus discípulos, se eu não me engano, Pedro, com toda a sua prepotência e arrogância, ele fala: não, Senhor, não sou digno que lave os meus pés. Mas o Senhor, ele enfatiza que é necessário, porque todo o corpo estará limpo, purificado, mas que lavemos sempre os pés. E uma vez eu aprendi que quando Jesus tomou essa atitude, ele queria dizer: olha, eu estou com vocês, o meu Espírito habita em vocês, o teu corpo está purificado, porque o meu Espírito habita, porém, sempre que você pecar, seu pé vai sujar. Então você vai pisar na lama, vai sujar seu pé, mas vai voltar aqui, aonde eu vou lavar seus pés, e você vai estar com os pés limpos de novo, fora da sujeira. Porém, o morno, ele ousa entrar com os pés todo lamaçado na casa do Senhor. E descaradamente, não tem como disfarçar, diante dos olhos do Senhor, pegadas de lama. Não sei quem tem criança,
já passou por essa experiência. A mãe limpa a casa todinha, tá um brinco. O filho vai jogar bola na rua. Quantas vezes eu fiz isso? Cheio de lama, tinha chovido no campo, todo lamaçado, sujo. Aí você entra, você pode ir na pontinha do pé, não tem jeito. Você vai deixar marca. A sua sujeira vai deixar marca. E o morno é aquele hipócrita que tem a coragem de entrar num lugar santo, porque o Senhor se faz presente aqui, com os pés lamacentos, todo sujo de lama, achando que não está sendo visto. Mas como os irmãos viram no primeiro versículo que nós lemos, fala que eu conheço as tuas obras, assim diz o Senhor. Ele está vendo você entrar na casa dele com os pés todos sujos. E o Senhor, como todos conhecem esse versículo, ele não se mistura com o pecado. O Senhor, ele faz separação com o pecado. Não tem como o pecado estar no lugar e o Senhor estar no mesmo lugar, não tem como. O Senhor, ele é puro, ele é santo. E por isso que ele usa esse termo, você está no corpo, você está ali junto do corpo, porém você é sujeira. Você é impuro, você não faz bem para o corpo. E o Senhor usa essa analogia do corpo que Ele mesmo criou, essa máquina Ele criou, e diz, eu vou te vomitar. Simples, simples. Você será arrancado do corpo. E da pior forma. Não vai ser uma cirurgia que vai abrir e vai fechar da forma perfeita, não. Vai ser vomitado, vai ser ejetado do corpo. E é interessante, eu estou usando palavras fortes para que a gente possa escrever de fato, como a Bíblia fala, né? Escrever no coração essa palavra. Para que todos os dias nós venhamos lembrar que essa carta é para nós, que a palavra de Deus é para nós, e começar a se perguntar, será que eu estou a 100 graus? 200, 300? Fervendo? Ou será que eu estou ali nos 22, a banho-maria, aquela água ali, natural? Ou será que eu estou congelado? É olhar para dentro de si e olhar para a palavra e tomar a decisão, porque o Senhor, Ele fala, né? Ele não se alinha, Ele não anda ao lado, Ele não caminha junto com o indeciso. Indeciso não vai morar no céu, ponto. Decisão assim, vamos dizer, é a única coisa que Deus exige de nós, uma decisão. Do resto, Ele fez tudo. Ele enviou o filho dele veio nessa terra, passou pelo que tinha que ter passado, morreu, ressuscitou, todo o processo, tudo que era necessário ser feito, foi feito. Mas ficou um ponto que depende de nós, para que se cumprisse a promessa de morarmos no céu. A decisão, a escolha. Nós temos o livre-arbítrio, nós decidimos se somos frios, se somos mornos ou se somos quentes. Não depende de Deus escolher por nós. Isso ficou a nossa decisão. E o Senhor, com a sua infinita graça, Ele traz essa carta. Pensa bem, Deus, na sua infinidade de glória, Ele podia simplesmente, quem quiser, vem, quem não quiser, não vem. Jesus já foi, a mensagem já foi pregada, os profetas estão aí, os apóstolos estão aí, as igrejas estão sendo fundadas, está crescendo, mas Ele faz questão de enfatizar para nós, daqui do século 21, que haveria de chegar um tempo em que o morno se tornaria o mais comum dentro das igrejas. Nossa, a hora voa. E ele fala, além de esclarecer, de clarear o erro, de clarear a situação, o contexto que ali estava acontecendo, ele traz um ponto sarcástico. Não sei se os irmãos, até uma orientação, se me permitem essa ousadia, de dar aos irmãos quando for ler a palavra. Não leia a palavra achando que não tem vida nesses papéis, achando que não tem vida nessas palavras. Se você for olhar, o Senhor fala assim, no versículo 17, imagina Jesus recitando uma carta e João escrevendo. Aí o Senhor fala tudo isso sobre vomitar os mornos, e no 17 fala assim, como dizes,
num tom muito sarcástico. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Pensa bem. É mais ou menos o Senhor Jesus falando, ainda se acha. Está entrando com o pé cheio de lama, ainda tem a cara de pau de falar, sou rico, eu conquistei tudo, eu sou poderoso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não preciso de mais nada. Aí observa, na minha Bíblia está entre parênteses, é como se o Senhor falasse, fosse um pensamento em cima da frase, e não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Olha que interessante. O Senhor, nesse tom sarcástico, ele olha assim, ele fala que ele cresce, estufa o peito para falar que é rico, que ele tem tudo isso, que ele é poderoso, que ele pode, se acha, é o bambambam, o rei da cocada preta. Mas o Senhor, ele fala, mal sabe eles, que ele é pobre, desgraçado, que significa sem graça, sem a graça, miserável, cego e nu. Aí nós olhamos para esse texto, e eu quero fazer com que os irmãos tenham esse entendimento. Quem é esse aqui? Eu e você. Que isso, Iago? Ficou maluco? Pobre, desgraçado, nu, miserável, cego? Sim, eu e você. Nós, sem Cristo, somos isso aqui. Nós, sem o Senhor Jesus, somos esse tipo de pessoa. Não temos nada, somos pobres, miseráveis, cegos, nem a roupa do corpo somos dignos de tê-la. Mas essa é a parte dura da mensagem e é a verdade. Porém, o próprio Jesus, no versículo 18, olha que interessante, por isso eu entendo como um tom sarcástico do Senhor, porque ele esclarece, ele escancara a ousadia do homem em achar que é alguma coisa. E o Senhor traz a nossa memória no versículo 18, aconselho-te, você que se acha rico, você que se acha o bambambam, você que acha que só por estar na igreja está garantido no céu, eu te aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que compres de mim, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Olha que interessante, o Senhor, ele escancara as nossas mazelas, ele deixa claro quem nós somos, e ele diz, é de mim que você compra o ouro para ficar rico, é de mim que você compra vestes brancas para não estar nu, e é de mim que você consegue o colírio para pingar no seu olho e conseguir enxergar. Mas quando você analisa esse texto com uma mente fechada, você vai achar que o Senhor está vendendo a salvação. Não, ele fala compra porque teve um preço, mas só que esse preço ele foi pago, e pago a integridade dele, pelo sangue do próprio Jesus. Então, qual é a moeda de troca? Entenda bem o que eu estou dizendo, não é que é de fato a moeda de troca. Qual é a moeda que usamos para comprar o ouro de Jesus, para comprar as vestes brancas de Jesus e o colírio para os nossos olhos? O próprio sangue dele, porque ele pagou por nós. Então, ele deixa isso bem claro. E esse é o aviso, o alerta, a admoestação, a correção que devemos passar hoje, porque esquecemos que necessitamos daquilo que provém dele e achamos que é suficiente o que nós temos. E ele trata com muita ênfase esse assunto. Infelizmente, os irmãos aqui, em plena maioria, concordaram comigo que nós vivemos um momento, uma situação da igreja, em que o morno, ele se tornou maioria. E ser morno é muito mais agradável. Ser morno é muito mais confortável. Eu coloco a minha roupa de igreja no domingo, vou para o culto, adoro o Senhor, glorifico ao Senhor, compartilho com os irmãos, até minha forma de falar muda,
meu jeito de andar muda, a forma como eu trato a minha esposa muda, a forma como eu trato meu filho, minha filha muda, mas quando saio do contexto da igreja, eu tenho a total liberdade, porque o pastor não está me vendo, os irmãos não estão me vendo, eu posso agir como eu quiser. E o pior de tudo, como o Senhor ele fala, como Paulo fala a Timóteo, que chegará um tempo, Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, chegará um tempo em que muitos se entregarão a fábulas, que muitos pegarão essa palavra, tirarão do contexto verdadeiro, criarão teologias em cima dessa palavra, dizendo que é a verdade, e muitos acreditarão e serão levados como massa de manobra. E ele adverte Timóteo a fazer o quê? A pregar, a falar a verdade, a dizer para esse povo: olha, sem Cristo, você é pobre, você é nu, você é miserável, você é desgraçado. Essa é a mensagem que lá quando Paulo escreveu a carta de dentro da prisão, era-se necessária para Timóteo, e se faz cada vez mais necessária para nós hoje, porque já se passaram 2000 anos desde Timóteo, aproximadamente, e se Jesus já estava próximo, hoje ainda mais, porque como eu falei no início, os sinais estão aí, e ele fala, no versículo 19, à frente, ele fala assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Mesmo que você está no estágio de morno, que você acha que é normal, que o pecado ele é satisfatório e é aceito em nosso meio, mas não. Nós aqui aceitamos o pecador, mas nós não aceitamos o pecado. A igreja que não se posiciona diante do pecado é uma igreja que aceita o pecador, mas também aceita o pecado. Essa igreja será vomitada da boca de Deus. Jesus vomitará essa igreja que aceita o pecado. O pecador pode entrar por essas portas, mas o pecado fica lá, de lá para fora, porque aqui é a casa do Senhor, é santo, é o lugar santo, não se aceita o pecado, aonde Deus habita. E o Senhor, Ele nos admoesta a pregar essa mensagem. E nunca se foi tão necessário transmitir essa mensagem. E nós estamos cometendo uma falha muito grave. É culto de doutrina, é culto de ensino. E como que eu posso dizer isso? A nossa admoestação que temos hoje, pelo Espírito Santo, é que todos que aqui estão presentes se tornem cada vez mais quentes, porque nunca se foi tão necessário pregar a verdade do Evangelho, a verdade que nos confronta, a verdade que nos rebate, porque cada dia que passa, cresce as igrejas que aceitam o pecado e diminui as igrejas que combatem o pecado. Mas a igreja que será recebida por Deus e Jesus no céu é a igreja que combate o pecado. E o Senhor ele fala: eu repreendo, eu castigo a todos quanto eu amo. Você pecou, tem as consequências. Foi uma escolha, um erro, mas ele faz isso porque ama. E no versículo 20, ele traz essa lembrança: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Muitos usam esse texto, esse versículo, para dizer que Jesus está às portas, no sentido de que está próximo à volta dele. É uma interpretação, na minha opinião, assim, da maioria das pessoas que eu converso acerca do assunto, é divergente do que o contexto diz. Observa que eu falei, estamos falando de 3 tipos de pessoa: o frio, o morno e o quente. E Jesus ele enfatiza sobre o morno, está falando especificamente sobre o morno. E ele traz ao morno uma situação que ele está acostumado, é se achar na posição de que ele é aceito por Deus da forma que ele está. E Jesus deixa claro para ele que ele não é aceito. Mas quando ele diz para essa pessoa que ele não é aceito da forma que ele está, o Senhor dá as condições, dá as sugestões, oferece a solução a ele.
que é Cristo, que é Ele próprio. O próprio sangue dele, para que ele consiga os tesouros no lugar certo, não na terra, mas sim no céu. E continuando o contexto, o Senhor, olha, estou aqui te repreendendo, estou aqui trazendo essa mensagem, porque eu te amo. E quando ele fala que estou à porta e bato, é que ele está dizendo, todos os dias, que você, que está com um pé lá e outro cá, está na igreja, conhece o Senhor, ouve Jesus, ouve de Jesus, ouve da palavra, semana após semana. Esse é o significado. Semana após semana, Jesus vai no seu coração e bate. Posso entrar? Porque ele é educado. Lembra que eu falei que precisamos tomar a decisão? Então, semana após semana, Jesus vai no coração do morno e bate. Estou à porta. Posso entrar? Posso entrar e sentar à mesa com você e ceiar com você? Essa é a mensagem aqui. Essa é a mensagem de Jesus para nós, para o nosso século. Aí eu queria, até caminhando para o final, trazer duas linhas aqui. Duas linhas de... dois objetivos que eu tinha em relação a esse estudo, para que fique cauterizado, que fique estruturado em nossos corações, em nossa mente, porque somos servos do Senhor e damos valor à palavra. Primeiro, você que está morno, eu não tenho capacidade nenhuma de apontar o dedo para você e dizer, morno, você vai para o inferno. O pastor não tem essa capacidade. Nenhum pode chegar aqui e apontar, porque não temos essa autoridade de julgar. Não estamos e nunca estaremos próximo de sentar à cadeira de juiz. Porém, você tem total capacidade de olhar para dentro de si, para as suas atitudes e ter o discernimento que você está nesse estágio. E a mensagem para você nessa noite, para que você que veio aqui, e eu tenho certeza que o Espírito tem um propósito, e não é à toa que ele me ministrou, me direcionou a essa palavra, para que você tome essa decisão. Que da mesma forma que o Senhor está aqui dizendo que bate a porta, a verdade é que Ele está aqui, agora, batendo na porta do seu coração, dizendo, ei, estou aqui novamente, batendo na porta do seu coração, posso entrar, me sentar com você para que ceiarmos? Para que eu possa te mostrar o que eu tenho a oferecer, que é o ouro, a capa, a veste branca, e o colírio, para que você possa enxergar? Até um ponto que eu deixei passar, mas é bom voltar, porque é importante. Quando ele fala do colírio, é muito interessante porque ele enfatiza que nós somos cegos. E o morno, eu não posso nem usar o termo cristão, que está errado, porque o morno ele não é cristão. Aquele que está morno na sua fé, ele tem um mau costume de achar que estar na igreja é garantia de estar no céu. Fisicamente, estou dizendo. O morno, ele tem um costume de achar que sentar na cadeira, ouvir a palavra, ser frequente em todos os cultos, em todas as obras da igreja, todos os trabalhos da igreja, é a garantia que ele vai estar no céu. Coitado. O céu, ele não existe coordenadas para o céu. Você não consegue, pesquisa no Google Maps lá, nos mapas, joga no GPS, caminho para o céu. Você não vai achar. O céu, nós não enxergamos ele com nossos olhos da carne. A localização do céu, as coordenadas, a latitude, a longitude do céu, ela é espiritual. Você precisa do colírio de Jesus para enxergar o céu, para de fato ver e ter essa dimensão para onde você quer chegar. Ninguém aqui sai para uma viagem, eu quero ir lá para o sul, eu vou olhar no mapa. Eu não vou pegar meu carro e vou sair, não. Norte, sul é para lá, então eu vou reto toda a vida que eu vou chegar. Não, eu vou olhar no mapa, porque eu tenho que fazer curvas, tenho que passar por aqui, por ali. Você procura orientação. E quando o Senhor fala desse quesito da cegueira, o morno acha que estar aqui é a sua garantia, mas, infelizmente, não é a garantia. É a garantia, na verdade, que você vai ouvir uma frase não tanto agradável.
uma frase que você não espera ouvir, que é: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E você ainda vai tentar dizer, usando o mesmo tom sarcástico de Jesus aqui: eu preguei em teu nome, lá em Riviera, passei 30 anos naquela igreja, pregava domingo sim, domingo não, o pastor sempre me escalava, eu profetizava, no evangelismo que teve no carnaval, eu orei e demônios foram expulsos, demônios saíram daquela pessoa. Você fez em meu nome, o nome de Jesus tem poder, nós não temos, mas Jesus, ele conhece o nosso coração, e ele vai de fato nos avaliar como justo juiz e dizer: esse sim é digno de entrar no meu reino, mas este não, viveu como morno, morno não entra no céu. Essa é a mensagem. Mais uma vez, esse é o evangelho, é simples. Há 3 estágios para o homem: o frio, o morno e o quente, e somente um vai entrar no céu. 3 estágios para 2 portas. Por que a porta que vai para o inferno é mais larga? Porque o morno e o frio vão entrar lá, precisa de mais espaço. E a do céu, a que vai a direção de Cristo, ela é mais fininha, porque ali só quente passa, não tem como. Morno não passa por essa porta, porque o morno está acomodado. E trazendo até um pouquinho para a questão fisiológica, o sedentário, quem só come, não faz exercício, não cuida da saúde, o que acontece? Engorda. E o gordinho, perdão, até não me leve a mal pelo termo, até está filmando, posso ser censurado porque eu estou dizendo, gordofóbico, mas eu estou usando esse termo para que os irmãos possam entender. O Senhor usou o estreito e o largo. Se você está acomodado com a carne cheia, literalmente, e especulando, você não vai passar por essa porta que ela é estreita, porque ela exige do quê? Quem tem um corpo saradinho, malhado, o que essa pessoa faz? Ela se dedica, certo? Em quê? Exercício, corre, musculação, um esporte, se alimenta bem, come salada, deixa a picanha de lado. Não deixa não, difícil. E tem magro de ruim, tipo eu estou aqui falando. Exatamente. Viu? Exatamente. Mas até eu quero trazer essa analogia para que os irmãos entendam bem. Eu quero só fazer analogia antes de tomar a pedrada, mas entendam bem. O que eu quero dizer, a ciência, os nutricionistas, não o Iago, fala que para você ter um corpo saudável, você precisa se alimentar bem, se exercitar, ou seja, exige trabalho. Fazendo analogia com o espírito, como eu tenho um espírito saudável? Como eu alcanço esse espírito de tal forma, um espírito saudável de tal forma que eu vou passar na porta estreita? Exercitando o espírito, com jejum, coração, consagração. E como eu falei, qual é a característica do quente? Plenitude do espírito, queima, literalmente queima, exercita, orando, jejuando, buscando ao Senhor e principalmente, não diminuindo as outras atitudes, mas principalmente, conhecendo a palavra, porque eu considero que quando você conhece a palavra, você sabe o resultado da oração, você conhece a palavra e vê o resultado do jejum, porque a palavra traz exemplos demasiados sobre isso, você vai pôr em prática muito mais facilmente. Mas sem a sabedoria, você é enganado muito fácil. E já para encerrar, esse é um dos objetivos da mensagem ao falar para os mornos. Mas como estamos num culto de ensino, também quero enfatizar a uma classe que são os quentes. Porém, os quentes, eles têm uma obrigação. Quando o Senhor, lá atrás,
estou de olho no relógio. Lá atrás, nós somos conhecidos por cristãos por um motivo. Quando passava na rua, quando passava pela a cidade, aqueles que não eram de Cristo, eles apontavam e diziam: lá vão os cristãos. Os pequenos cristos, semelhantes a Cristo. E isso está diretamente ligado ao testemunho, à pregação. E quando o Senhor nos dá esse termo, essa característica, e nos fala: vá, pregue, a tempo e fora de tempo. Como Paulo fala a Timóteo, é a orientação para nós, quentes, cheios do Espírito. Vai ficar guardando esse fogo aí? Vai ficar guardando esse fervor que há dentro de você? Só para você? Isso é egoísmo. Mas a palavra do Senhor nos ensina que devemos pregar. E para finalizar, os irmãos, alguns até podem não concordar comigo, mas acredito que a grande maioria vai concordar. Um dos grandes motivos para a igreja estar vivenciando hoje o maior período de mornidão, um período em que há mais mornos do que quentes, é que os quentes deixaram de pregar a verdade. Aqueles que são quentes deixaram de expor a verdade. E para finalizar, como eu falei, quero encerrar com essa frase. Esta igreja, a igreja onde se reúnem os quentes, aceita o pecador, mas não aceita o pecado. Nós aceitamos o pecador, mas ele entra para ser lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, e sai restaurado e pegando fogo do Espírito. Esse é o propósito da igreja. E se essa igreja entender esse propósito, assumir a responsabilidade de soldado de Cristo, vai cada vez mais entrar morno e sair quente, entrar frio e sair quente. Se os irmãos se lembram, o pastor Jonas pregou há uns dias atrás, falando que estamos domingo a domingo pregando para crentes, pregando para quentes, ou talvez mornos, porque se de fato, aí eu coloco aqui a minha opinião, se de fato todos aqui estivessem queimando em Deus, a Bíblia nos dá respaldo, porque quando aconteceu isso em Pentecoste, não foi 3, 4 vidas que foram à frente, 5.000, não foram 2, 3, quando você olha os grandes avivamentos, onde o Espírito queimava no meio do povo, de Deus na igreja, não era 2, 3 vidas por mês, eram centenas e milhares de vidas, cidades por inteiro sendo transformadas. Por isso que eu entendo essa responsabilidade nossa. Estamos cheios do Espírito, glória a Deus, mas não vamos ser egoístas. Vamos fazer com que aqueles que estão mornos se transformem em quentes, para que numa reunião de quentes, o frio olhe lá de fora e queira entrar. Porque, igual aqui, está com o ar-condicionado desligado, está frio pra caramba lá fora, gelando, mas tá todo mundo aqui, quentinho, refrescando. E a mesma sensação, aquele que está frio, ele quer se aquecer. Mas será que ele está encontrando uma chama acesa, queimando, na qual ele pode sentar, igual na lareira, esquentar as mãos e os pés, sentir aquele conforto que só o Espírito é capaz de nos dar? Essa é a mensagem, essa é a lição que eu espero que todos nós possamos levar para casa e pedir ao Senhor: Senhor, que eu venha queimar mais, que eu venha cada vez mais ser mais quente, para que o frio se torne quente, porque esse é o propósito do Evangelho, amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Vamos buscar nos aquecer, queridos. E quando Iago estava falando aqui, eu estava meditando, e Jesus, no Evangelho de João, capítulo 13, ele vai lavar os pés dos discípulos, e quando ele caminha em direção a Pedro, Pedro fala bem assim: Senhor, o Senhor vai me lavar meus pés?
Aí no versículo 13 ele fala bem assim: eu vou lavar seus pés. Não, o senhor não vai lavar meus pés. Aí ele fala bem assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Tipo assim, ele está falando bem assim, olha, simbolizando lá tirar o pecado. Aí Pedro falou assim, aí Pedro rapidinho fala bem assim: o quê? Lava não só os pés, Senhor, lava, começa da cabeça. Começa da cabeça então. Então, irmãos, olha, essa igreja tem que pegar fogo. Para que o ímpio está lá fora, ele chegue aqui dentro, ele sinta sede e seja aquecido pelo fogo do Espírito Santo. Amém? Vamos ofertar a casa do Senhor, queridos. Quero convidar os obreiros para trazer o gasofilácio. Deus tem feito grandes coisas em nosso meio, querido. E você que vai ofertar a casa do Senhor nessa noite, levanta a sua mão, o obreiro vai até você. Sai do seu lugar e pode vir. Senhor nosso Deus, te damos graças, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, e nesse momento que os teus filhos estão ofertando a tua casa, Pai, abençoa essa semente lançada, ó Deus, faça chover sobre elas, Senhor, que ela possa ser molhada com teu Espírito Santo, ó Deus, e que nunca venha faltar nada no celeiro dos teus filhos. Eu te glorifico e te exalto no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, olha só, amanhã nós temos reunião de ministério, onde será decidido algumas coisas. Nós temos, olha, não vai dar para passar aqui, né? Mas temos o retiro do aprisco. O aprisco, irmãos, é um retiro que a gente faz durante o ano, é um retiro geral para divorciados, solteiros, solteirões, aqueles que estão no Salmo 70, apressa-te, Senhor, viúvos, não é para arrumar namorado, nada disso, é simplesmente porque essa classe de pessoas, elas têm muita dificuldade de relacionamento. Então, esse retiro é para comunhão. E, de repente, né, se for de Deus, vamos colocar de pé? Fala para mim, vem cá. 3 pedidos de oração, irmãos, vai vir aqui agora. Tá bom. Irmãos, olha só, ela me pediu 3 pedidos. Orar pelo Tiago, nosso obreiro que está passando mal. Orar pelo filho da irmã Elane, que está internado com dengue. E sabe que dengue, irmãos, a taxa de plaqueta e imunidade cai muito. E hoje também eu visitei a nossa irmã Tainá, que ganhou o neném, ganhou o Anthony, ela está ainda no hospital, ela veio para casa, teve que voltar para o hospital, e todo dia estão fazendo exame, muito antibiótico, para ver se não precisa abrir a cirurgia. E eu tenho certeza que não vai abrir em nome de Jesus. Então, nós vamos estar aí agora, nós vamos acabar aqui agora, está cedo, nós vamos fazer uma serenata ali na casa da irmã Aparecida, para o nosso irmão Odimar, que ele está passando também por momentos assim, de muitas dores, também já está como que se fala, o cansaço da idade também, né, irmãos? E nós vamos estar lá, lembrar também da irmã Lúcia também, que vai fazer a última quimioterapia, se eu não me engano, e Deus vai estar fazendo algo tremendo. Senhor nosso Deus, nós lembramos, Pai querido, Pai santo, Senhor,
do filho da irmã Elane, ó Deus, que está ali no hospital, que o Senhor visita ele nessa noite. Oramos também, Senhor, pela vida do nosso obreiro Tiago, Pai, que está, Senhor, enfermo, que o Senhor possa estar visitando ele nessa noite, curando, Pai querido, a irmã Lúcia, Pai querido, Senhor, em nome de Jesus. E também, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a serenata que será feita, Senhor, em Teu nome, ali na casa da irmã Aparecida, Pai. Nós Te glorificamos, queremos cada dia que o Senhor venha aquecer os nossos corações e venha, Senhor, lançar o colírio, que é o Espírito Santo, sobre os nossos olhos, para que nós possamos ver a Tua glória. Senhor, e agora vamos para os nossos lares, saímos da Tua casa, mas não da Tua presença. Deus nos deu a noite de sono abençoada, a Tua presença, e tudo que formos fazer amanhã, o Senhor possa estar nos direcionando, Pai, em nome de Jesus. Estenda as Tuas mãos, o grande e eterno amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolação do Espírito Santo,